Olá e sejam de novo bem-vindos ao podcast dos Chatos da Bicicleta. Olá, Ora então, sobre o que é que vamos chatear as pessoas hoje? hoje vamos falar de bicicletas. Ui, então é um tema que ninguém estava à espera. De facto, um tema surpreendente, admito. Neste segundo episódio, a ideia era falarmos da nossa própria experiência com vários tipos de bicicletas, as vantagens e desvantagens e de como cada tipo de bicicleta se pode adaptar à nossa vida. Vai ser interessante para vocês que têm dúvidas na compra de uma bicicleta, saber os custos e poupanças, por isso, fiquem atentos. Uma vez mais, muito obrigado aos nossos ouvintes que nos têm deixado excelente feedback, tanto positivo como negativo, e inclusivamente pedidos para lançar um novo episódio com toda a razão. De facto, este episódio sai com algum atraso, mas infelizmente as nossas vidas pessoais e profissionais não nos têm permitido lançar os episódios com a periodicidade que queríamos. Mas enfim, continuamos a pedalar e esperamos manter um pouco mais a assiduidade dos episódios. Ora, aqui temos um tema prático. Chega por agora de falar sobre ciclovias, da Câmara do Porto, até porque dizem as más línguas que fui silenciado das redes sociais oficiais da Câmara do Porto. Ui, é verdade? É verdade, é o que acontece quando se traz uma visão diferente da cidade, digo eu. Faz parte da guerrilha urbana, menções, comentários, republicar histórias. Eu acho que foste bloqueado por seres um chato, o que é inaceitável, como é óbvio. Bem, pondo de lado estas quesilhas, vamos acreditar que a massa crítica está a crescer e que rapidamente a bicicleta vai ocupar um lugar de destaque. Até porque acho que se viram imensas estacionadas no Serralves em Festa, Primavera Sound, certo? Exatamente. Uma das coisas pelas quais não fizemos podcast foi porque andamos, enfim, em eventos sociais de diversa ordem. E boas notícias, claramente esses grandes eventos estão a começar a pensar na logística para as bicicletas e as pessoas têm aderido. Nesses eventos vêem-se muitas bicicletas. Maravilha. Tu conseguiste perceber o tipo de bicicletas que havia? Olha, de todo o tipo, desde urbanas, BTTs e até cargo bikes. Cargo bikes. Maravilha. Exatamente. Eu estou muito contente porque, olha, nota-se que também até o bom tempo também ajuda a trazer mais pessoas e também a justificar um pouco esta ausência, porque também tem havido diversas conferências nas últimas semanas em que a mobilidade é definitivamente um tema em cima da mesa. E estas conferências inclusive falavam sobre a mobilidade das deslocações nas escolas e crianças, na descarbonização das cidades, ou seja, é um tema bastante em cima da mesa. Portanto, a bicicleta está aqui para mostrar que é possível realmente inverter aqui este paradigma. Sem dúvida. Então vamos ao tema deste podcast, porque para circular em bicicleta, obviamente precisamos de uma bicicleta. E acredito que haja muitas pessoas que não saibam exatamente qual a melhor para o seu caso, ou então já experimentaram várias e têm curiosidade em experimentar outros tipos. E Por isso claro, acho que, e é sempre um investimento, não é? E há valores para todos os gostos. sem dúvida. Ora, pedindo emprestado o mote do podcast, que não é tão chato como nós, da Braga Ciclável, e que recomendamos. Ainda te lembras da tua primeira bicicleta? Epá, tenho uma memória, por acaso tenho uma memória viva de ir à fábrica diretamente com o meu pai para comprar uma. Eu lembro perfeitamente que tinha o quadro em alumínio e tinha suspensão à frente, devia ter para aí, que é 8 anos, não sei. À E fábrica, não ao supermercado? não, não, À fábrica, uau. à fábrica mesmo, mas não me lembro onde é que foi. De certeza que tive uma outra mais cedo, mas pá, não me recordo. E tenho uma ligeira lembrança do episódio de tirar as rodinhas. Sabes, de ter o equilíbrio e tirar as Uhum. rodas. Mas lembro-me de ir à fábrica, foi muito bom. E tu? Olha, eu não me lembro exatamente da minha primeira bicicleta. Tenho algumas memórias ainda da primeira bicicleta com rodinhas, mas a primeira bicicleta que me lembro que tenho uma memória viva dessa bicicleta era uma BTT, uma bicicleta BTT da órbita, Uhum. prateada. Foi assim a primeira bicicleta sem rodinhas e que eu usava para ir para todo lado. Pois. Não, eu esta bicicleta, te confesso que pá, durou imenso tempo e eu lembro-me daquela primeira bicicleta. Entretanto, o que é que aconteceu? Foi roubada. Ei, E já que foi na tristeza. altura da faculdade. Não havia AirTags. Não. Mas eu lembro perfeitamente que eu já estava na faculdade da bicicleta, ou seja, durou imenso tempo. Acho que isto também é uma das vantagens da bicicleta, não é? Duram e duram. É Pois serem essas roubadas. bicicletas eram de guerra. Sim, entretanto tive outra, mas de,
mais simples, de supermercado. E essa se calhar é a nossa primeira dica, sobretudo para quem está a começar, não é? É que eu acho que quase todos temos uma bicicleta de BTT, a típica bicicleta de BTT, Yeah. que é bastante polivalente, parece robusta e dá uma certa segurança. Às vezes está parada durante muitos anos na garagem e, portanto, se tiverem uma e tiverem curiosidade para começarem a andar de bicicleta, acho que é um ótimo ponto de partida. Se calhar o ideal é levá-la a uma loja para fazer uma revisão, lubrificar, verificar os cabos, verificar os pneus, mas eu acho que com pouco dinheiro faz-se essa revisão e é um bom ponto de partida, pelo menos para ver se funciona, o que funciona, o que é que pode ser melhorado, etc. Eu fazendo aqui um pequeno parênteses, é interessante perceber que a oficina de bicicletas para manutenção também não existe muito. Ou melhor, eu sei que não é mais difícil de encontrar. Eu na altura que estava a trabalhar em Lisboa, por acaso tinha uma perto do trabalho. Mas isso estás a dizer, acho que é um ponto super importante porque as bicicletas realmente podem ser perfeitamente arranjadas e a questão aqui às vezes é realmente um sítio em falta, digo eu. Sim, há algumas lojas na zona do Porto, acho que provavelmente poderiam estar mais distribuídas, mas enfim, creio que é um negócio que também vai aumentando com a massa crítica. Mas às vezes uma consulta no Google Maps podem ter como aqueles avisos dos aviões, que a porta de emergência pode estar atrás de si. Às vezes a loja de bicicleta pode estar na esquina da sua rua e não sabe, portanto às vezes também é uma questão de ver isso. E para quem não tem uma loja na sua rua ou no seu bairro, há serviços de oficina móvel, não é? O Valentim tem uma oficina móvel, podem seguir no Instagram, creio que é Help Me Valentin. Podemos deixar o link na descrição do episódio, só porque, enfim, é uma pessoa que chegou recentemente ao Porto, tem uma cargo bike e faz revisões e manutenção ao domicílio. Portanto, se não tiverem uma loja perto e não tiverem como levar a bicicleta, o Valentim é sempre uma boa ideia. Mas há muitas lojas que depois também podemos recomendar se quiserem. Sim, quem estiver a ouvir também pode deixar-nos o contacto de uma outra oficina, não é? E podemos fazer aqui um inventário de oficinas de bicicletas. Claro, sem dúvida. Mas então, para além da bicicleta de BTT que podem ter na garagem, há várias opções que podem servir para o dia a dia. Há bicicletas de montanha, bicicletas dobráveis, bicicletas de cidade, cargo bikes. Todas estas variedades ou estes tipos de bicicleta têm a versão elétrica de e-bike e, portanto, qualquer uma delas pode servir para o vosso caso. Portanto, não há uma resposta unívoca ou uma resposta certa. A Depende das resposta. necessidades de cada um, não é? Exatamente. Como estavas a dizer, qual é a bicicleta ideal para as locações diárias, isto realmente depende mesmo do que é que uma pessoa quer fazer. As distâncias que percorre, se tem que levar miúdos ou não, se tem muitas inclinações ou não, se tem até bagagem, não é? Coisas para transportar. Exatamente. E, Compras do e depois supermercado. compras de supermercado, ou até se for uma coisa intermodal, ou seja, ir só até um transporte público, depois daí fazer, ou seja, levarmos uma bicicleta connosco, depois entramos no transporte público, depois percorremos uma outra última distância, ou seja, isto aqui são tudo fatores que têm que ter em conta. E depois também a parte da arrumação, não é? O próprio tamanho dela também importa se nós temos espaço para arrumar ou não, espaço para carregar uma bateria ou não. Acho que nós podemos também agora explorar um bocadinho este assunto porque eu tenho experiência em algum tipo delas e posso dizer os prós e contras de cada uma. Então comecemos. Como estavas a dizer, eu acho que o primeiro fator a ter em conta é precisamente uma combinação de orçamento com a distância a percorrer, se é longa, se é curta, e se o percurso é mais plano ou mais montanhoso. Uhum. Eu acho que quem começa tem sempre um orçamento mais curto, não é? Não quer gastar Uhum. muito dinheiro com a bicicleta. E nós começamos assim, certo? As tuas Exatamente. primeiras bicicletas foram Ui, bicicletas sim. não elétricas, convencionais. Sim, eu tive. Olha, por exemplo, esta questão da bicicleta elétrica só surgiu mesmo há poucos anos, há 2 ou 3, mas o tipo de bicicleta usada dependeu sempre, lá está, da necessidade. E quando estive fora, como o orçamento era bastante reduzido, quando estava a trabalhar, por volta dos meus 25 anos, quando emigrei, quando estive na Áustria, quer dizer, eles também têm uma cultura diferente e no fundo fiquei com a bicicleta do vizinho. Não é uma bicicleta vintage, digamos assim, realmente ela era muito bonita, mas foi uma bicicleta quase dada, ou seja, a nível orçamental não me custou nada. E deu-me perfeitamente para as voltas que eu precisava e
se não tiver uma bicicleta neste momento em casa ou adquirida, acho que pode perfeitamente ver um mercado de bicicletas novas, não é? Mas obviamente tem um seu preço. Mas o mercado de segunda mão do OLX, eu já vendi uma minha também lá. Já procurei muitas vezes para as minhas filhas, porque elas crescem muito rápido, portanto o mercado de segunda mão está sempre a Uhum. rodar. Mesmo para as bicicletas de crianças eu acho que faz todo sentido. Portanto, eu aconselhava a analisar muito bem os mercados de segunda mão online e Uhum. tentar ver E sei que a estes... Decathlon também está a apostar nisso, mais Exatamente, uma na vez. segunda vida, fora a publicidade, mas sim. E já Ah, agora muitas lojas de bicicletas também às vezes pode ser uma opção, não é? Mas entretanto, passaste para uma elétrica. não, a bicicleta que eu tinha, como era daquelas de estrada dos anos 70, toda Uhum. vintage, toda no fundo hipster, como os meus amigos gostavam de dizer, eu na altura depois tive uma com a minha filha, o nascimento da minha filha, aquilo não tem suporte para ter cadeirinha de bebê, então tive que comprar uma ligeiramente mais robusta e foi essa a razão de eu ter uma bicicleta que eles chamam híbrida, ou seja, Exatamente. não é elétrica, não é nada disso, mas Uma é no bicicleta fundo... chama as bicicletas de cidade, não é? No fundo. Sim, sim. Agora, o que eu acho é que posso dizer das vantagens e desvantagens deste caso da que eu tinha da Áustria, era uma vintage hipster, ou queiras chamar, é que, por exemplo, elas são tão despidas que no fundo nem sequer tinha guarda-lamas, não tinha mudanças, tinha para aí uma ou outra, não era muito, enfim, era Claro, era antiga. uma bicicleta de estrada antiga, mas é uma bicicleta de estrada. Exatamente, sim. Mesmo assim, ela era espetacular, porque é muito fininha, tinha aquelas rodas muito fininhas que não Uhum. dão jeito nenhum nos nossos paralelos, nem para andar ali na baixa ou nos buracos aqui da nossa cidade. Portanto, claramente eu gosto muito dela, mas aqui não funciona, infelizmente. Mas por estas razões, lá está, as bicicletas às vezes são super bonitas, mas depois a nível prático não, acaba por não funcionar muito bem. E muitas vezes arrebentaram os pneus, portanto tive que mudar a câmara de ar muitas vezes, que também é um problema. Não, nem tudo é um mar de rosas, mas também muda-se rápido, não é? Olha, aqui é uma questão que é interessante, que é, a bicicleta não tinha o guarda-lamas e tive que meter uma daquelas proteções que depois no assento de trás. Isto porquê? Porque se nós não usarmos um guarda-lamas, quando em períodos de chuva ou que passes por uma poça d'água, etc., a roda de trás manda-te lama para Uhum. as costas, não é? Então convém ter ali uma Exatamente. proteção. Ou seja, é importante quando adquirir uma bicicleta para pensarem também em todos os momentos, em todas as situações de, não é só com bom tempo, mas também no mau tempo, também para ter cuidado com isto. E depois eu tive que acrescentar também uma espécie de alforje frontal para poder pousar pelo menos uma mochila ou assim, porque realmente quando estás a pedalar com uma mochila às costas e se vais para o trabalho, se ficares a suar das costas também não é muito confortável, não pelo esforço, mas porque tens ali uma mochila, não é? Então tive que arranjar um alforje para a frente. Mas isto, eu estou a contar a minha experiência, não é? Do que é que foi da bicicleta que eu tinha, o que é que eu fui experienciando e depois, quando adquiri a seguir, já tinha em conta todas estas situações para me resolver a nível do prático que é andar de bicicleta. Tu tiveste uma de desdobrável, não foi? Sim, exatamente. Eu também tive uma bicicleta dessas, como estavas a dizer, mas de facto é pouco prática para o dia a dia, precisamente porque não tem espaço de bagagem, não tem os guarda-lamas, como estavas a dizer, e por isso uma bicicleta de cidade hoje em dia permite levar bagagem e é mais confortável. Entretanto, decidi arranjar uma dobrável precisamente porque não tinha muito espaço inicialmente, tanto em casa como no escritório. E é, na verdade, uma bicicleta que eu ainda tenho e que dá muito jeito no dia a dia. Eu creio que é muito útil para pessoas que não têm muito espaço ou para pessoas que precisam de levar a bicicleta nos transportes públicos, porque as bicicletas dobráveis podem entrar nos autocarros e nos comboios sem grande problema, e uma bicicleta convencional, por exemplo, já não pode entrar nos autocarros. Sim, pode entrar no metro, mas não nos autocarros. Portanto, a bicicleta dobrável tem essa vantagem. E há também versões elétricas, portanto é quase o melhor dos dois mundos. Uhum. Tem um bocadinho, lá está, a desvantagem que não tem grande capacidade de carga. Portanto, se alguém não tiver muita carga e precisar de uma coisa compacta, realmente a bicicleta dobrável é uma excelente opção. Outro ponto relevante é que os pneus são um bocadinho mais pequenos e, portanto, em teoria, exige um bocadinho mais Pois. de movimento do pedaleiro. Mas eu confesso que, apesar de me terem explicado isso, eu nunca senti uma grande diferença entre uma bicicleta normal e uma bicicleta dobrável. Portanto, não se deixem condicionar por isso. É certamente uma experiência de condução diferente, mas não me parece que seja decisivo.
Ok, mas dá para transportar, sei lá, tens um cesto, um alforjes? Algumas, enfim, eu acho que elas estão cada vez melhores e, portanto, sim, elas permitem transportar alforjes e cestos, mas normalmente são personalizados, ou seja, são da marca, portanto, não, os universais são um bocadinho mais difíceis de levar. Acho que não é uma bicicleta que permita muita carga. Ok. Pois, eu experimentei uma desdobrável e, por exemplo, para percorrer ali no meio do trânsito assim, era espetacular, porque era, É muito ágil. exatamente, é muito ágil. E depois para subir escadas, para levar, porque ainda por cima então de repente desdobrar a bicicleta e levá-la era mesmo muito prático. E andar, mas lá está, eu lembro-me porque não era confortável de pedalar, mas ao mesmo tempo notei que chega ali em uma linha reta, parece que estás ali a pedalar, a esforçar, a esforçar, a esforçar, porque as rodas realmente são mais pequenas, não é? Sim, sim. E estou a Aí falar, nota-se. Não, não é uma bicicleta que ganha imenso ritmo. Até, mas uma das marcas mais famosas de bicicletas dobráveis, a Brompton, faz uhum, campeonatos mundiais. Portanto, pois, podem perfeitamente combinar a desporto e Brompton velocidade tem, com a vida cidadina. e a Brompton tem um sistema, eu tenho um colega meu que tem uma lá no escritório, e enfim, a maneira como desdobra tem este lado Parece prático. mágico. É, Sim. mas é mesmo isto, não é? Quando uma pessoa quer algo de uma bicicleta desdobrável, é que seja prática, seja para ser rápido para pôr no metro, no Claro. autocarro. Não se Então o desfaça, próprio seja sólida. sistema, Uhum. exatamente, o sistema para fechar e encaixar e pegar, epá, é incrível. Mas lá está, depende muito da necessidade. Eu acho, dentro disto, acho que acaba por ser um pouco limitativa. Não sei se a trotinete nisto consegue competir aqui um bocadinho, Hum. hoje em dia. Acho que apesar de tudo a bicicleta dobrável é mais versátil. Não sendo a mais versátil, diria que é mais versátil que uma trotinete. Mas, Uhum. na minha visão. E Olha, depois ambos evoluímos para uma elétrica, não é? Com uma exatamente. elétrica convencional. Isso precisamente porque começamos a fazer distâncias maior e realmente o Porto tem algum relevo, não é? É um bocadinho aos altos e baixos. Mais uma vez, depende um bocadinho do percurso, mas de facto uma elétrica torna as viagens um bocadinho mais confortáveis e previsíveis, não é? Sobretudo indo para o trabalho, uma pessoa controla muito melhor a temperatura corporal, o esforço e, portanto, tem grandes vantagens. Mas a opção, o que te levou a ter uma elétrica, o que é que foi? Foi porque ias para o trabalho, ias de bicicleta? Sim, a minha profissão é bastante formal, não é? Portanto, a roupa também não ajuda e, portanto, eu tinha muito, eu sentia Ias de alguma fato, levaste de necessidade, eu ia fato. de fato, exatamente. Portanto, a bicicleta ajuda muito a gerir esse dia a dia, a temperatura corporal, o suor e dá também uma certa previsibilidade, não é? Uma pessoa vai sempre mais ou menos à mesma velocidade, portanto, no dia a dia acaba por ser prático. Mas foi sobretudo essa gestão do, enfim, de suar e da temperatura. Pois, eu confesso que quando ia para o trabalho, aqui no Porto, era praticamente a descer. Ou seja, nunca suei para o trabalho. Mas a vir para casa, obviamente que suava um bocadinho, mas porque também fazia exercício com ela, se eu fosse um pouco mais devagar. Mas também acho que podemos abrir um pequeno parênteses, que é a minha experiência lá fora. Eles tinham, nos escritórios, tinham todos balneários. Era uma coisa que também, e cheguei a É verdade. usar algumas vezes, porque lá, se nós achamos que aqui o nosso verão é muito quente, quando estás no centro da Europa é mesmo, é horrível. É muito, muito, muito quente. Naqueles dias em que de repente há um pico de 30 e tal graus. Então tem É esta verdade, nós não infraestrutura temos. de balneários e eu cheguei lá a tomar pá, de vez em quando chegava ao escritório, mas era normal, é uma coisa perfeitamente normal. E hoje em dia acho que até, não sei se vão tentar implementar aqui. Mas no fundo depois Ainda até... não vejo muito, mas acho que. Mas agora vi nos sítios onde trabalhei em Bruxelas também havia sempre balneários, não só para as locações do dia a dia, mas porque as pessoas também aproveitavam, por exemplo, a hora de almoço para ir fazer desporto. E Exatamente, sim. portanto isso abria as possibilidades, não é? Do que as pessoas podiam fazer e como é que se transportavam. Portanto, sem dúvida, é um ponto, Uhum. um ponto social a considerar. Isto para dizer que realmente, por exemplo, a minha passagem para uma elétrica aconteceu, primeiro a nível orçamental, não é? Ou seja, eu cheguei a uma altura em que eu disse, opá, acho que poupei tanto, tanto nestes anos, estas deslocações, que se calhar acho que vale a pena apostar, até um bocado por influência tua, porque realmente uma elétrica faz uma diferença brutal no que é
a experiência de andar de bicicleta na cidade, porque agora com a elétrica realmente não há limites. E obviamente tendo as minhas filhas, neste caso quando tive a minha primeira filha, ainda tive aí 2 anos numa convencional com ela na cadeirinha, mas de repente com uma elétrica, no fundo a assistência que te faz permite Sim, fazer as permite coisas levar sem mais esforço. peso, claro. Sim, permite levar mais peso, torna-se muito prático também, mas isto tudo lá está, depende da necessidade. Eu, como tinha a necessidade de fazer uma deslocação que não exigisse tanto esforço a nível disto do suar, porque a nossa cidade, dependendo do percurso que temos, mas com algumas subidas, vamos ter esse cuidado. Ou Se vento contra. trabalhar, sim. E depois, como eu queria levar um pouco mais de carga, neste caso, estamos a falar de uma criança, assim o exigia, não é? E foi assim que eu comecei a ponderar, a ver a nível orçamental, até havia a questão e que tive, do fundo ambiental do Estado, que também podemos explicar aqui um bocadinho. Portanto, juntando isto tudo, deu perfeitamente para adquirir uma e a partir daí eu digo mesmo que pá, a elétrica é incrível. E portanto, da bicicleta elétrica convencional, agora passamos, curiosamente, estamos para uma bicicleta de carga elétrica. Exatamente, portanto, quando não basta teres um filho, tens 2, precisas de uma carga extra, isto leva para um mundo novo. Claro, as Que bicicletas, a tua bicicleta é uma chamada bicicleta de carga longa, não é? Porque permite levar carga na parte de trás, sobretudo pessoas, está mais pensada para pessoas, tanto crianças como adultos, embora possa levar também carga normal. E há as bicicletas de carga como a que eu tenho agora, que no fundo a caixa tem uma caixa à frente e que podendo também levar facilmente pessoas e crianças, leva muito facilmente também qualquer tipo de carga. E foi esse um bocadinho o motivo que me levou a comprar essa bicicleta, a adquirir essa bicicleta recentemente, porque realmente acrescenta ainda mais versatilidade à bicicleta. Para fazer grandes compras, para fazer deslocações maiores, é realmente muito prático. E é aqui quase que começamos então a comparar ao carro, não é? Que quase mesmo consegue ser um substituto do carro, dependendo das necessidades, mas que chega a ser mesmo estas bicicletas de carga um substituto do automóvel, não é? Exatamente, porque precisamente permitem ter uma capacidade de carga tão grande que aumentam também proporcionalmente os casos em que se pode andar de bicicleta e depois reduzir as viagens de carro. E de Hum, facto as bicicletas têm pagam-se praticamente a si próprias nesse aspecto, não é? Porque mesmo que alguém tenha um carro e o mantenha, que foi o meu caso no início, só a poupança de um depósito ou 2 depósitos por mês já vai pagando a bicicleta. E para além disso, nos últimos anos, como estavas a dizer, tem havido apoios muito importantes, sobretudo para as bicicletas de carga do Fundo Ambiental. As bicicletas elétricas eram apoiadas, as bicicletas elétricas, tanto de carga como convencionais, eram apoiadas em 50% do preço, sendo que havia limites o de teto apoios máximo. diferentes. Portanto, para as bicicletas convencionais, nos últimos anos eram 500 euros, se não me engano, e para as bicicletas de carga, 1500 euros. E para as bicicletas convencionais não elétricas, 100 euros. Enfim, isto é um programa que neste momento parece estar suspenso em avaliação pelo novo governo. Esperamos ter novidades muito em breve, porque de facto nos últimos anos eu creio que, sobretudo nas bicicletas de carga, o programa ajudou muito a impulsionar a compra, não é? Porque realmente é um apoio importantíssimo, não é? E portanto, certamente substituiu ou permitiu eliminar imensas viagens de carro. Exatamente. Eu acho que eu queria fazer também, dizer aqui uma coisa, que eu tive uma experiência com um atrelado. Na altura que eu tinha, antes de ter a bicicleta de carga, tive um atrelado que se apoiava na roda de Uhum. trás. Que aqui eu acho que posso dizer por experiência própria que é interessante, mas ao mesmo tempo para mim não foi nada prático. Porque neste caso que era para levar a minha filha, ia contar depois com a segunda, porque aquilo tinha 2 lugares, mas a verdade é que depois, quando eu estava na bicicleta, estavam muito lá atrás. Ou seja, não só a bicicleta com o outro lado ficava uma coisa muito comprida, e depois eu não conseguia ter algum contacto vocal. Não é? Quer dizer, que vai atrás, não é? Ou eu estava sempre a olhar para trás, ou então. Claro, Porque não não, sentias a pessoa ali atrás. sim, aliás, houve aqui um episódio um bocado caricato que de repente eu percebi no fim da viagem que ela estava farta, estava a chorar. Abri o outro lado e ela estava a chorar o caminho todo, porque eu não virei Coitadinha. para o parquinho e ela, pronto, ficou triste. Mas eu não ouvia, Hum. por um lado.
Pais, portanto, se não quiserem ouvir os vossos filhos a chorar, arranjem outro lado e metam-nos lá. Não, mas eu sei que fiquei-me a sentir Excelente mesmo dica. mal. É por isso que as pessoas ouvem este podcast. Não, mas eu fiquei mesmo a sentir mal no final, porque realmente não ouvia chorar. Prefiro a bicicleta de carga, ao menos estão mais próximas. Na altura nós adquirimos um outro lado com o propósito de proteger da chuva, porque era todo impermeável e depois cabiam duas crianças e funcionava até independente, ou seja, funcionava quase como um carrinho de bebê, o que é muito, muito fixe. Mas depois, lá está, quando está mesmo atrelado à bicicleta, ficava uma coisa muito grande e, por exemplo, num ângulo de viragem ou até no meio do trânsito, quer dizer, não conseguia passar com aquilo. Portanto, nós vendemos o outro lado, que até admito que se vendeu muito rápido. Ou seja, a procura estava em alta. E depois disso, sim, adquiri então a bicicleta de carga porque comecei a analisar todas as situações e elas são uma opção bastante viável nisto de levar os miúdos e de transportar mais carga e depois as proteções da chuva. No fundo, elas conseguem condensar todas as vantagens de uma bicicleta e de quase substituição do automóvel. Eu acho que, por exemplo, a bicicleta de carga que tu tens, a carga à frente também é muito boa, no sentido em que tu vês os miúdos, eles estão ali à frente, se levar as crianças, ou seja, podes dialogar com elas para a frente, não é? No meu caso, elas estão atrás. Portanto, acho que sim, é uma ótima opção para quem tenha filhos que queira tentar aventurar-se nestas coisas de levar os miúdos na bicicleta. Sim, e as marcas de bicicletas de cargas têm, enfim, modelos de cadeiras específicos. Acho que, sobretudo para crianças, é uma viagem muito confortável. É isso, super divertida. Eu até digo uma coisa, mesmo que agora, se elas crescerem, enfim, se eu tirar as cadeirinhas e usar, eu vou continuar a usar aquela bicicleta na mesma, porque no fundo tem ali um espaço de para ir ao supermercado, ela continua a ser altamente prática como quase uma bicicleta convencional, ligeiramente mais longa, mas funciona perfeitamente. Sem dúvida. Como dica final para este episódio, uma coisa que queria recomendar precisamente porque falaste de assaltos e de roubos de bicicletas. Algo que também se passou comigo é fazer uso destes novos localizadores, sobretudo dos AirTags para quem tem Apple, mas agora há vários modelos, porque já consegui recuperar a minha bicicleta elétrica indo atrás dela através do AirTag. Esperemos que os ladrões de bicicleta não ouçam este episódio para não ficarem a saber este truque, mas a verdade é que com a ajuda da polícia, a quem agradece, na altura fomos atrás dela. É um pouco como perseguir um fantasma em alguns pontos, mas ela parando é muito fácil de localizar e de facto permitiu recuperar. E tenho ouvido casos de amigos que já recuperaram bicicletas e motas precisamente porque tinham um AirTag escondido lá no meio. Portanto, é Boa. algo que recomendo e que é uma coisa barata e que permite, porventura, recuperar uma bicicleta roubada. E eu acho que há já alguns modelos de bicicletas elétricas que têm GPS também incorporado. Sim, os fabricantes dos componentes elétricos, dos motores elétricos, agora começam a disponibilizar isso e creio que também há acessórios para incluir. Eu acho que vale sempre a pena, sobretudo pelo custo da bicicleta, não é? Mesmo que tenha Pois. uma subscrição, é verdade que ninguém gosta de pagar mais uma subscrição, mas a verdade é que é muito útil, é quase como um seguro. E já agora, deixando essa nota, também começam a haver no mercado nacional seguros de bicicletas, tanto na compra como pós comprar como seguros autónomos. Acho que também é muito útil porque, lá está, é verdade que é mais um custo, mas se algo acontece, Uhum. pode fazer a diferença na recuperação do investimento que se fez. E é assim como os cadeados e que eu não é que há sempre aqui esta coisa do cadeado custar quase tanto como a tua bicicleta, mas convém também fazer aqui um pequeno apanhado de quando se comprar uma bicicleta que tem algum valor, de ter, e se tivermos que estacionar na rua, etc., de também ter cadeados que sejam retardadores de algum tipo de assalto, não é? Exatamente. E suficientemente robustos. Deixamos a nota que alguns seguros exigem um determinado nível de segurança de cadeados para que depois que o seguro pague em caso de roubo e, portanto, isso todas as principais marcas de cadeados têm essa referência, não é? Os níveis ART, os Gold Secures, os Platinum Secures, portanto, indicam esse nível
E os próprios sites dos cadeados às vezes têm, no fundo, quase um simulador, não é? Ou seja, onde é que vives, onde é que vais deixar a bicicleta, por quanto tempo, e recomendam em função da situação de cada um. Mas sem dúvida, acho que o cadeado é algo a ver quando se compra uma bicicleta. Exatamente. Eu acho que a conclusão deste episódio é que realmente há variadíssimas opções, tanto de bicicletas como de acessórios, para todos os preços e todas as necessidades. E é uma questão de, para quem está a começar, aproveitar o que tem, ver o que precisa, ver o percurso que faz, as necessidades que tem e começar a evoluir a partir daí. Exatamente. E vale sempre a pena. E qualquer dúvida também nos podem perguntar. Claro que sim, através do Instagram ou do e-mail, estamos sempre ao dispor. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. De facto, este episódio sai com algum atraso em relação ao que nós tínhamos programado, mas agora aqui está um erro. Desculpa, distraí-me com o erro.